queridos, vamos a mais um CRI Por Isso Falei. Estamos quase finalizando, né? Vai faltar só ali o lamento sobre Jerusalém, mas em relação ao líder religioso, né? Os mestres da lei, fariseus e hipócritas, que o Senhor não cansa de dar nomes, de enfatizar o que eles realmente são. Aquele perfil de homem muito zeloso, muito zelo pela palavra, mas sem entendimento, sem revelação daquilo que Deus realmente quer, sem a porção de amor a qual devemos uns aos outros, esses a qual o Senhor está combatendo até hoje, né? Aqueles que usam da palavra para fazer o que lhe convém, o que eles querem, o que eles precisam, no tempo e modo que eles precisam. Então, estamos chegando ao fim deste texto tão precioso de Mateus 23, a qual Jesus critica firmemente os líderes religiosos. Te convido a assistir toda a série do Reino versus Sistema Religioso, ou está também lá no Instagram, também tem, se você quiser acompanhar. E vamos, né, seguindo juntos aquilo que o Senhor tem para nós. Então compartilhe, né, com seus amigos, para que todos nós possamos crescer no reino de Deus e não estarmos ainda estagnados em impérios, né, dominados por homens, porque é isso que está te impedindo de viver a plenitude do que o Senhor tem para você. Amém? Deus abençoe. Vamos seguindo ali então. No versículo 29 diz que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Constrói túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos, e depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Sabe quando você gosta de julgar os teus pais? Né? Você acha que seus pais deveriam ter agido diferente com você, os seus tios, seus avós, os seus professores, os seus pastores, né? A gente sempre acha que eles, né, têm que agir diferente com a gente, que a gente sabe o que é melhor para nós mesmos. Nós achamos que não deveria ser bem assim, né? Por exemplo, um filho não acha que se ele quer algo, né, ele tem que ser verdadeiro com o pai, ir lá buscar, ir lá pedir, demonstrar interesse, né, se há alguma atividade, se é interesse num negócio do pai, por exemplo, né, você precisa mostrar interesse, que você realmente quer fazer parte daquilo ali, auxiliá-lo. Isso tem que partir de você. Mas o que a gente faz? A gente quer que os outros venham até nós, nos ofereçam, ou a gente faz drama, ou a gente fala que tanto faz, querendo que a pessoa insista. Essas são práticas, né, que a gente faz até estarmos nessa posição, né? Então, se você quer algo, o Senhor vai te ensinar a buscar o que você quer, a falar do que você quer. Se a pessoa recusar, daí sim você pode falar que ela não te tratou como deveria. Ainda assim, às vezes um pai ou uma mãe vai recusar algo para o filho, vai dizer um não para o filho necessário, porque nem Deus nos dá tudo o que a gente quer e é necessário que a gente saiba lidar com frustração, com não, com restrição, né? Então, isso é didático, isso é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento. Então, mas a gente precisa realmente buscar e pedir, porque às vezes estamos reclamando de coisas que a gente nunca pediu, nunca falou que queria, nunca buscou, nunca foi atrás, né? E estamos julgando e falando, isso é muito triste. Então, esse versículo 29 e 30, ele fala muito dessa situação, né? Quando nós nos achamos melhores, a gente sabe, a fase jovem, né, dos filhos de Deus, claramente é uma fase dos jovens que acham que são melhores, que fazem melhor, que sabem o que fazem. Aí quando você se torna pai e mãe, e você começa a passar as mesmas dúvidas, questionamentos, e entender que os seus pais são pessoas como você, com mais idade e mais responsabilidades quando eles tiveram você. Ou às vezes na mesma idade que você tem, tiveram você e tiveram que ter responsabilidade para isso e fizeram o seu melhor. Mas até você estar nessa situação, você só julga. Você só fala como se você fosse o melhor e você faria um trabalho melhor e eles te devem algo, todo mundo te deve algo, teu pastor te deve algo, porque não te trata como deveria, mas quando você for pastor, se você estivesse no lugar dele, você faria diferente. Aí vem a oportunidade de você viver o seu ministério, de ser separado para isso. Aí começa a vir as responsabilidades de você saber que você não vai agradar a igreja inteira,
Por isso que é teocêntrica o ministério. Por isso que o centro e o propósito, o governo e o cabeça e o comando está sobre Cristo. E o que ele fala é o que vale. Porque muitos sempre vão se desagradar, vão se debater, muitos não, alguns, né? Porque a maioria, para a honra e glória do Senhor, conhece o coração do pastor e confia nele, mesmo que não seja aquilo que a pessoa espera fazer. Então, isso tudo é muito, muito comum no nosso meio, a gente ter essa postura, sabe? Fazer túmulos, enfeitar monumentos, falar que se fosse eu teria feito tudo diferente, isso aqui não teria acontecido assim, mas quando estamos nessa posição, quando estamos nesse lugar, né, a gente vê que realmente não era bem assim. Isso não é só na paternidade, na maternidade natural, isso é em todas as áreas da nossa vida. Você chega gerente, você chega a um lugar de liderança na tua empresa, aí você vai ver que os seus chefes muitas vezes pegaram leve com você, não foi nem pesado, mas até esse pegar leve para você, dodói, que não quer ser confrontado, não quer ser chamado a atenção, não quer ser cobrado daquilo que você é chamado a fazer, né? E quanto mais um além, né? Quanto mais um esforço além, porque muitos querem reconhecimento, né? Reconhecimento alto de um cargo de liderança, de um aumento de salário, de uma oportunidade diferente, porque outras pessoas chegaram antes e tiveram, só que só faz o básico. Se o teu melhor no teu serviço, que faz tu se achar o cara para receber determinadas coisas, é só chegar no horário, dar conta do teu serviço e ir embora, estar nas reuniões, estar participando do que o teu chefe te pede, fazendo que você está fazendo o básico, o mínimo, e a palavra fala que isso chega a ser pequeno, inútil, medíocre. Por quê? Porque o mínimo básico nós temos que fazer, é a nossa obrigação. O que nos torna excelentes, diferenciados, bons profissionais é fazer além. Eu não chego no horário, eu chego antes. No horário eu já estou pronta, programada, descansada, preparada para começar o meu dia, já cumprimentei as pessoas, já fiz ali um cafezinho, já antecipei as coisas para o pessoal. Eu fico a mais se necessário, eu me organizo antes de eu ir embora, já estou com tudo pronto, tudo agilizado, já perguntei se não precisam de mais alguma coisa. Essas diferenças fazem você realmente merecer aquilo que você está buscando e acha que merece só porque faz o básico. Isso são pessoas que falam do que não fazem e acham que fariam melhor do que aqueles que tiveram lá e fizeram. Isso é muito triste. Um exemplo clássico disso e bem atual, que se você não viu as redes sociais, o Chico Gospel, Cristão Também Pensa, redes sociais, você vai saber agora. Está acontecendo uma disputa judicial entre a Lagoinha, né? Para quem não sabe, a Lagoinha, né, a Igreja Batista da Lagoinha lá em Minas Gerais, né, o pastor Márcio Valadão, né, jubilou e se afastou da presidência da Lagoinha, né, deixou um pastor responsável ali pela matriz e o André Valadão assumiu a presidência da Lagoinha Global, onde agrega todas as Alagoinhas, né. Então, ele é o novo presidente, segundo o pastor e advogado que congrega lá, que faz parte da matriz, ele falou que eles têm um DNA, eles têm uma cartilha, né, eles têm um DNA para ser desenvolvido em cada lagoinha, que pelo menos as que levam o nome a lagoinha, né, que lá eles também têm a opção de você ser apenas, né, um afiliado ali, mas todos os CNPJs são independentes, administração independente, enfim. Só que o que acontece? A filha mais nova, que é a Mariana Valadão, casada com o Felipe Valadão, quando eles casaram, eles desenvolveram o início do ministério deles na matriz, como acredito que todos os filhos do pastor Márcio Valadão, né? A Ana Paula Valadão já saiu para começar o Diante do Trono, a igreja Diante do Trono, então a Ana Paula Valadão, o seu esposo ali, eles têm um ministério próprio, justamente por entender, né,
que o Senhor tem algo, uma visão própria para eles, eles foram desenvolver, porque eles já eram estruturados em missões, em cursos, em acompanhamentos, então só faltava realmente o ministério e eles começaram, e hoje já tem diversos países, estão vivendo o chamado deles, abençoados pelo Pai e pelo presidente, glórias a Deus. Mas a Mariana e o Felipe Valadão, em determinado momento, foram para o Rio de Janeiro, isso já faz alguns anos, né? E começaram no Rio, porque lá no Rio também tem essa questão de um é escolhido para ser o responsável pela regional, né? Então, para aquela região do Rio de Janeiro, quando eles foram para lá começar o primeiro trabalho, primeiro não, acredito que talvez já até tinha, né? Mas começar o trabalho lá no Rio, porque ele é do Rio, ele ficou um tempo em BH porque casou, né? Desenvolveu ali, depois foi para lá. Obviamente foi levado ao pastor ali, depois foi para lá, né? Enfim. Então, ele começou a Lagoinha Niterói. Mas ele, segundo, né, os pastores que estão lá, né, que foi a entrevista que eu vi no Chico Gospel, indico você para ver, lá tá eu não sou de ver essa página, eu só vi pelo tema, era um pastor e advogado que está lá, então eram informações verídicas, né, e ele realmente é bem correto em toda a postura que ele dá. E ele que mesmo que passou essas instruções, né, então, ou seja, a Lagoinha Niterói do Rio, pela direção do Felipe Valadão, nunca usou ali a logo oficial, né? Não usava a logo oficial, não tinha o DNA ali, tinha algumas coisas parecidas, mas a arte já era diferente das demais, isso não pode, porque nenhum outro pastor de nenhuma outra região poderia mudar a logo, ele era o único que fazia. E o pastor Márcio, por ser sogro, né, se a filha dele ali acabava permitindo, então essa omissão também dele, né, de permitir, acabou criando todo esse constrangimento, porque desde o início, regras são regras, para parentes ou não parentes. Quer estar neste ministério diante desse pastoreio, é necessário usar como os demais, porque isso cria uma situação até com os outros pastores afiliados. E não era só a logo, ele trazia eventos e promovia coisas não concernentes com a matriz, com a identidade, o DNA da Lagoinha. Mas, agora o presidente não é mais o Márcio Valadão, o sogro, agora é o cunhado, André Valadão. E todo mundo sabe, pelo quem acompanha o André, que o André é sim, sim, não, não. Ele demonstra isso nas suas ministrações, nos temas polêmicos que ele levanta para ministrar mensalmente, ali confrontando mesmo ideologia de gênero, que muita gente não fala, evangelho Nutella e tantas outras coisas. E ele, como presidente, a responsabilidade é dele, ele provavelmente já, porque até o próprio pastor ali testemunhou, que já faz mais de um ano essa questão, já faz anos que eles estão conversando sobre isso, né? E agora o Rio de Janeiro, o Felipe Valadão decidiu se declarar independente. Só que não faz sentido tu querer se tornar independente com um nome que não é seu, não foi você que criou, não foi você que projetou. Entende? Você não começou algo com aquele nome. E isso a gente entende, porque é como se a gente quisesse ter começado algo, colocado Rio alguma coisa, só tirado casa. Não faz sentido, não é o nosso nome, né? Então, ou seja, não faz parte de nós. Se o Senhor nos entregou algo, nós temos que buscar no Senhor qual é o nome para aquilo continuar. Isso é o correto. Para qualquer pessoa, na minha e na sua cidade, na minha e na sua região. Isso é normal. Se você quer começar algo, se você não se submete, como ele não se submete à presidência, ele não se submete à visão e às regras que existem, né, para todas as lagoinhas que são filiadas. Ele não se submete a esse padrão, a esse modo, o que ele está fazendo ou insistindo em ter o nome Alagoinha? Não faz o menor sentido, entende? É uma causa ganha, só que não precisava chegar a este ponto se ele, como homem, né, realmente responsável pelos teus atos, pelas suas escolhas, pelas suas decisões que impactam muitas vidas, tivesse chegado, não, eu realmente quero seguir algo novo, eu vou me desvincular, e vamos ter que, né, colocar o outro nome, não é? Porque a diferença é que, em vez de ter a pombinha que eles têm, ele escreveu a Lagoinha escrito, cursivo. Mas a Lagoinha, ela é patenteada. Inclusive o advogado até explicou ali que a Assembleia de Deus, sei lá, Cortina,
coisa bem esporádica, só para a gente dar um exemplo. Assembleia de Deus Cortina de Joinville. A Assembleia de Deus, ela é um termo, é um nome público, é um domínio público. Então, qualquer um pode abrir uma igreja com o termo Assembleia de Deus na frente, com o nome Assembleia de Deus na frente, com o nome Batista, com o nome Universal na frente. Agora, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, não. Porque o Vitória em Cristo está patenteado e faz parte do ministério entregue ao Silas Malafaia. Então eu não posso só escrever um nome diferente e usar para mim, porque eu gostei, porque eu comecei com esse nome, eu quero continuar com esse nome. Não, como o meu esposo, ele fundou um outro ministério com o irmão dele, porque o fundador não é só aquele que dá a ideia, é aquele que realmente o povo que estava com ele, né? Ele foi o primeiro a ofertar, inclusive, nesse primeiro ministério. Ele está desde o início, passou muitas coisas. Mas ele não faz sentido tu se achar no direito de seguir com um nome que não é nosso. Entende? Que não foi a gente. Então, se o Senhor nos trouxe de forma orgânica, como eu já compartilhei com vocês até no vídeo anterior, sobre começar algo, né? Foi nos entregue a estrutura, o povo veio atrás de nós e nós começamos algo de forma orgânica, conforme a vontade de Deus para nós. Não faz sentido começarmos com o nome, mas o nome o Senhor já tinha dado ao coração do Gilvan. Né? Então, ou seja, esse é o ponto. Mas o que está acontecendo? Hoje em dia, o errado está parecendo certo. A rede social está bombando de coisas, de gente triste, se lamuriando por causa da situação com Felipe Valadão. Porque gostam já de julgar o André como uma pessoa arrogante, soberba, mas os que caminham próximo dele ali, que trabalham com ele, inclusive na matriz, ou em outros lugares, teve o irmão ali de César Menotti Fabiano, ele contou que quando ele chegou na Lagoinha, anos antes dos irmãos dele estourar e ser famoso, ele chegou humilde, indo de bicicleta ou a pé para a igreja, se eu não me engano, com a família dele. E da mesma forma que o André descia do altar e falava com eles naquela época, ele fala com eles até hoje. Mas não, é mais fácil porque o André é uma pessoa polêmica, que impõe a sua opinião, que fala da sua opinião, que diz muitas coisas que a gente não quer ouvir. Ah, não, ele é um soberbo, um arrogante que está prejudicando a família. E o drama do Felipe Valadão usando a própria Bíblia para dizer que se você não trata dos da sua casa, você é pior do que um descrente. Mas quem não está cuidando da sua própria família a ponto de levantar o escândalo para o corpo de Cristo é o Felipe Valadão. Porque ele não, aquele termo, aquele nome não é dele. É algo que já vem de 1970. Antes até, eu acho que em 1970 foi o que o pastor Márcio Valadão assumiu e as coisas começaram a crescer e a mudar. E quem desenvolveu esse nome, a Lagoinha, foi o pastor Márcio Valadão. Né? E claro que ele abençoou que eles fossem uma Lagoinha no Rio de Janeiro, mas não que eles pudessem usar algo próprio, tomar esse nome para si. Isso não faz o menor sentido, porque juridicamente não é possível. Então o pastor Márcio Valadão, com toda a sua sabedoria, não iria autorizar e abençoar algo que tivesse em discordância com a lei dos homens, entende? Porque estaria em discordância com a lei de Deus, que nos instrui a andarmos em concordância com ambas. Entende? Mas o fato deles abençoá-los para seguir o ministério ali como uma Lagoinha, quando iniciaram lá, deles saírem da matriz e começarem no Rio, isso é um fato. Mas para permanecerem e na hora que decidirem sair, façam como a Ana Paula Valadão, sigam o seu nome, sigam a sua marca, sigam a sua logo, sigam o seu tempo. Agora não fiquem expondo nas redes sociais a família, a toda a credibilidade da marca que ele começou, que ele desenvolveu, e colocando eles como uns monstros, porque o coitado é ele, e o coitado, na verdade, é o bicho, o monstro, na verdade, é o André, que como presidente preservou a Lagoinha. Os pastores, todos aliançados ali, que tem uma filial da Lagoinha. Por quê? Porque todos eles, com certeza, se sentiam constrangidos e prejudicados com isso. Porque hoje em dia é assim. Se o teu colega de uma filial ou de uma outra área do teu serviço pode ter liberdades que você não tem, você também não gosta. Você também não aceita. Você também se cobra, você também fica chateado, você enche os ouvidos de quem pode por causa disso. Você também é assim. Então, com certeza, os demais pastores também pressionavam, também comentavam, também falavam. Por que ele pode e nós não?
Isso está errado perante a palavra. É sim, sim ou não para todos. É a mesma, não há dois pesos e duas medidas no reino de Deus. Mas é isso que o Felipe Valadão promoveu, está se fazendo de vítima e todo mundo está comprando a ideia. Todo mundo não, graças a Deus, né? Porque eu não comprei. A partir do relato ali, principalmente desse pastor e advogado que leu todo o caso ali, é nítido que ali a causa ganha e realmente não faz o menor sentido. Mas o motivo de existir o processo é justamente a vaidade e a dureza de coração do Felipe. Porque não é uma marca dele. Ele sabe que juridicamente ele não tem como continuar dessa forma. Então, em vez de ele fazer o que é correto, ele, como uma criança mimada, né, insistiu naquilo ali e com certeza foi uma ação obrigada, porque ele não ia abrir mão. Eles se declararam independentes da Lagoinha Matriz, da Lagoinha Global, como se isso fosse possível, não é? Então, diante dessa ação de se dizer independente, usando o mesmo nome de algo que não foi ele que criou, eles entraram e começaram o processo, porque se ele quer ser independente, ele tem todo o direito, mas que ele comece o seu próprio ministério. Eles não querem estrutura, nem, cara, a não ser que seja algo comprado da parte da Lagoinha mesmo, mas eles falaram que a administração geralmente é própria, então dificilmente tem algum investimento deles ali, não é sobre a estrutura, é apenas o nome, né? E tá certo. Nós passamos por isso também. É a mesma coisa que a gente querer continuar com um rio de avivamento ou algo desse tipo, não faz sentido, né? Mas as pessoas hoje compram as ideias erradas e distorcidas, as pessoas se fazem de vítima numa situação que elas mesmas provocaram e acham realmente que estão certas. É o cúmulo do absurdo que a gente tem vivido nesses dias, infelizmente. Então, se você, às vezes, está passando determinadas situações, se autoexamine se não foi você mesmo que provocou. Se autoexamine se não é você mesmo que tem promovido aquilo ali e quando veio a consequência da pessoa querer consertar uma coisa que você está insistindo em fazer errado, se você não está se fazendo de vítima. Se você não está falando como eles aqui, eu no lugar deles teria feito diferente, porque olha o que estão fazendo comigo. É um absurdo, gente, é um absurdo. Realmente, por isso a profundidade, a necessidade de conhecer a palavra. Porque qualquer um cai numa história dessa, entende? E daí fica realmente a gente difamando, disseminando, falando coisas de pessoas que são corretas, fazendo o que é correto, enquanto quem provocou tudo isso está se fazendo de vítima e de coitado, infelizmente. Mas voltando ao texto, achei pontual, porque isso tem muito a ver com o texto, isso tenho certeza que vai ajudar muito você, que talvez está se debatendo por situações que às vezes é você que tem provocado. Que aflição, continuando ali no 31. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo, que ao dizer ali, se nós estivéssemos lá, teríamos feito diferente. Vocês falando isso, têm testemunhado contra si mesmos que são de fato descendentes do que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que os seus antepassados começaram, serpente, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios. Mas eu vou parar por aqui por enquanto, depois a gente continua. Olha só a indignação de Jesus perante esse posicionamento deles de que se fosse eu faria diferente. Vamos pensar um pouquinho porque que o Senhor disse assim, olha, vocês estão testemunhando contra si mesmos, porque vocês vão e acabam ainda com o serviço que eles fizeram, vocês são descendentes deles, sabe por quê? Quando você ouve uma verdade que te confronta, numa pregação no seu ministério, você fala que é o pastor te dando indireta ou você entende que é o Espírito Santo trazendo aquilo para você resolver de uma vez? Nós também não gostamos daqueles que trazem verdades da parte de Deus que a gente não quer lidar naquele momento. Porque a gente não tá bem, a gente não tá legal, simplesmente porque eu não quero. Essa parte da minha vida eu não quero resolver. Deixa ela assim. Então, esses profetas traziam verdades duras. Foram mortos, perseguidos por causa de verdades duras da parte de Deus. Mas você acha mesmo que se você estivesse lá, você não faria? Você acha que se você estivesse lá num lugar como Elias, como Isaías, como Jeremias, você teria feito diferente? Sério mesmo? Entende? Porque hoje, quando você ouve de alguém, de uma autoridade, de um cristão, de uma pessoa usada com o dom de Deus para te falar algo, como é que você recebe?
Você já se dói, já se fecha todo e já muda de igreja? Porque você não suporta viver com o corpo, viver com os irmãos, você não tolera nada diferente do que costuma aceitar, do que é cômodo para você? Porque o evangelho não é gelatina. O evangelho não é gelatina, o evangelho não é um negocinho oba-oba, ele não é confortável de se ouvir, ele realmente ia dar comichão nesses momentos. Ele realmente é algo que te confronta, é aquela espada que você tem que estar usando em si mesmo, te machucando, te ferindo mesmo com a palavra de Deus para você acordar que tudo que você tem culpado os outros de fazer, que tudo que você tem colocado nos outros, né, trazendo e distorcendo a fala dos outros para ter razão, é para você tomar autorresponsabilidade e mudar. É para você entender que é para você mesmo. Faz algo, levanta, vai e faz. O Senhor torce por você, o Senhor espera por você. E as pessoas que te falam também, porque se não te amassem, não se importassem com a verdade, não te falariam. Te deixariam nesse engano, nessa vida meia boca. Então nós, se estivéssemos no tempo deles, teríamos feito até pior se deixar. Porque hoje em dia a gente faz. Um pastor que te ama, um pastor que se doa por você, que se importa com você, que investe em você. Se ele falar um A que você não gosta, você já está emburrado e já está saindo da igreja, já nem cumprimenta direito. Faríamos diferentes, faríamos pior. Então, se nós somos diferentes, essas diferenças nós mostramos hoje, nos detalhes, porque há profetas em nosso meio. Como você age quando você ouve uma verdade que te confronta? Que toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, se ela não te confrontar, se ela ainda maciar o teu ego, nego, tá ouvindo errado. Desconfia dessa pessoa e corre desse lugar. Porque a palavra, ela é confronto, sim. É isso que o Senhor deixou para nós, é isso que nos prepara para grandes lugares, é isso que nos prepara para o aperfeiçoamento do corpo a ponto de receber a volta de Cristo. Uma noiva apaixonada, ela não é forjada na gelatina, mas no fogo, na prensa da uva, na prensa do azeite, da azeitona ali. Então, essa é o modelo que nós temos de vida em Cristo. Cristo não tinha reputação, então não esteja nem aí porque estão falando de vocês. Viva aquilo que o Senhor tem te direcionado, aceite as ferramentas e as lixas que Ele tem te dado. Tome para si, faça o que precisa ser feito. Sai dessa vida medíocre. O Senhor está investindo em você e as pessoas à sua volta também. Só você não está percebendo, está se deixando levar ao engano porque está dodói na ofensa. Então, a gente é chamado a romper esses lugares, a transpor esses lugares e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que ele foi, vão e terminem o que seus antepassados começaram, serpente, raça de víboras. Como escaparão do julgamento do inferno? Víboras, eles são aqueles, elas faziam ovo, né? A víbora, quando tem filhotes, tem os ovinhos ali dentro. Eu acho que é a víbora, né? Não lembro agora. Mas ela, se eu não me engano, é a víbora, sim. E ela mata a mãe de dentro para fora, né? Então, olha só, para nascer, ela mata a mãe. Então, pensa, raça de víboras foi um termo muito forte, né, para ser dito. Mas era isso que o Senhor se referia a eles, as atitudes deles, as ações deles, de tanta hipocrisia, de tanto falar do que não vive, de tanto parecer o que não são, de tanto julgar e culpar o povo, de tanto distorcer falas verdadeiras da parte do Senhor para ter razão, para parecer certo, para parecer correto, as atitudes impensadas que nós tomamos, estamos nos comparando a eles, não estaríamos fazendo a mesma coisa ou até pior. Continuando ali no 34, por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificaram alguns, açoitaram outros na sinagoga, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos e de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Então, ou seja, o Senhor nos envia pessoas que nos amam a ponto de falar as verdades duras. Mas nós fazemos o quê? Difamamos, matamos elas com palavras
matamos sua reputação, ainda que um homem e uma mulher de Deus não estão nem aí para sua reputação, estão preocupados em agradar o Senhor, estão preocupados em fazer a vontade do Senhor. Então, isso que eles fazem, eles crucificam, eles açoitam, eles matam. Então, é isso que você vai receber, né? Quando você estiver nesse lugar de viver o ministério, que você acha que é um vislumbre, porque é só uma sigla e um altar, não, você vai passar por tudo isso, porque é isso que o ministério nos reserva: perseguição, crucificação da nossa carne, das nossas vontades e de pessoas injustas, que para alcançar lugares e posições ferem os outros, denigrem os outros. Para ter razão, precisam difamar, inventar situações sobre os outros. Pessoas que matam com palavras, matam com ações. Então, é isso que nos espera. Aqueles que estão realmente buscando o ministério, não há louro, né, sobre isso. É questão de paz. A paz que excede em todo entendimento, mesmo no meio dessas perseguições, dores e caos, né? Eu tenho um departamento ali das mulheres, estou à frente inicialmente, né, até que consiga estar preparado outras mulheres para isso. E a gente percebe, assim, que por mais que a gente invista muitas vezes, converse muitas vezes, ainda não existe, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, porque a gente está sempre criando causos onde não tem, a gente está sempre esperando aquilo que não precisa, a gente está sempre julgando, né, se fosse eu faria diferente. Amém, fala, compartilha suas ideias, compartilha suas situações, sabe? Às vezes é o que nos falta, né? Às vezes a gente está sempre com expectativa nos outros, que os outros nem sabem que tem na gente, né? Às vezes estão esperando um convite, mas também se achegue, fale do que você quer, do que você precisa, convide, faça a sua parte, demonstre que você é um homem ou uma mulher de Deus, que fala, que faz, né? Que não vive só me dá, espera, mas você age. Se você quer galgar lugares no reino de Deus e fica até hoje só esperando me dá, que me convidem, que me tragam, que me isso, que me aquilo, você demonstra que a sua fase como filho de Deus ainda é muito infantil para os lugares que você fala que quer, mas você não age como uma pessoa que está apta para isso, né? Porque esse lugar de estar servindo ao corpo, você que dá, né? Você recebe da parte do Senhor, mas você entra no lugar de dar, de auxiliar, de buscar, de ajudar, de tomar iniciativa e não mais me dá. Então essas pessoas, nesses versículos que a gente tem, são pessoas que estão sempre julgando, sempre criticando, sempre sendo parte do problema, nunca da solução, né? Mas são piores do que aqueles que estão fazendo, tentando, mesmo errando, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações. Eu e minha esposa, a gente sabe, a gente tem tentado fazer o nosso melhor, nós buscamos ao Senhor todos os dias, nós buscamos pessoas mais instruídas, né? Eu estive, inclusive, o dia que eu estou gravando agora esse vídeo com a pastora Joyce do CPJ, que é uma querida, uma maravilhosa, que me instrui em todas as coisas, me dá muitas ideias, está comigo me auxiliando também num projeto que a gente vai ter ano que vem. Então a gente sempre busca auxílio, né? A gente sempre busca saber de pessoas mais experientes que estão dando certo, para que a gente erre o menos possível, né? Porque é melhor aprender com os erros dos outros do que ficar sempre errando para ter que aprender com as nossas próprias experiências, né? Isso é um sinal de maturidade. Mas nós não somos perfeitos, né? Às vezes a forma de trazer algumas coisas poderia ter sido diferente, mas se não é uma troca, se não é uma conversa, se não é um diálogo, se você só critica, só traz o problema, nunca traz a solução, você não está ajudando, você está piorando a situação. Então não seja como essas pessoas, faça parte da solução. Esses líderes, mestres religiosos, né, que sempre arrotam que se fosse eles, né, seria o melhor, seria o correto. Nós já conversamos que esse perfil de líderes religiosos são narcisistas, então tudo que você vier trazer para eles de diferente, ainda que muito bom, principalmente, na verdade, se for muito boa a sua ideia, ele vai fazer questão de dar um jeito de rejeitar. Não diretamente, se for muito boa, ele vai jogar ali uma situação do qual, infelizmente, não dá por causa disso.
Mas o que acontece é que esse perfil é sempre do seu jeito, é tudo do seu jeito, e seu jeito é melhor, sempre. Então, fique atento, né? Se você está tendo essas atitudes, se você está sendo liderado por pessoas com essa atitude, porque realmente isso são situações que nos desgastam, nos esgotam, machucam, né? E se você pode evitar, principalmente se ele é um líder sobre a sua vida, evite pessoas assim, que são sempre parte do problema, que estão sempre certas, e se eu tivesse no seu lugar a fazer diferente, até você estar. Quando você estiver nesse lugar, tenho certeza que você vai pensar muito sobre isso, porque você vai lembrar, né, que foi usado de muita sabedoria com você e compreensão, e você não soube valorizar. Os teus pais te deram o melhor até hoje, né, principalmente na tua infância, mesmo que não foi o que você espera e acha que uma criança merece, mas foi o melhor deles. E serviu para você estar aqui hoje. Se você está aí saudável, não importa o pouco que foi, a forma que foi. Se te formou a ponto de você estar aqui, foi o suficiente, foi o que era preciso. Né? Deus te confiou essa missão e estava com você ali. Agora você está aqui para auxiliar outros, para ser testemunho, para ser ferramenta de cura para os outros. Já passou a fase do me dá, me isso, me aquilo, me aquele outro. Faça, se coloque nesse lugar, seja a diferença. Use dessas situações únicas que você teve para auxiliar outras mulheres a superar aquilo que você já conseguiu. Se é que você conseguiu. Amém? Então, o recadinho que a gente tinha para hoje é sobre isso, né? Infelizmente, pessoas que falam muito e fazem pouco, né? Pessoas que julgam muito e não fazem nada. Então, que a gente possa pensar que tudo que a gente faz, nós colheremos. Nós vamos colher, né? Se as suas ações têm sido, né, de realmente matar, difamar, dificultar, promover divisão, promover rebeldia, sempre falar contra, sempre falar mal, seja dos seus pais, seja dos seus líderes, seja do teu empregador, seja dos teus pastores, você vai colher. Né? Como disse ali, como escaparão do julgamento? Não vai escapar, vai voltar. O Senhor é dono da recompensa e da vingança também. Ela virá para você e não para essa pessoa. Porque se essa pessoa está alinhada ao centro da vontade de Deus, mesmo que você não goste, mesmo que você não acredite, não aceite, não ache que é o momento, que você é melhor que Deus para saber o tempo e o modo que as pessoas têm que estar em um determinado lugar, você vai colher. Você vai colher, porque o Senhor fez, o Senhor promoveu. O Senhor gera o querer e o efetuar. Ele colocou cada um no seu devido lugar. Você não aceitar é um problema entre você e ele, fale com ele. Mas se você usa disso para disseminar pessoas, você vai colher ainda mais. Então, a gente sabe que eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. Então, tudo isso que nós fazemos até hoje, perseguindo, né, pessoas que nos trazem verdades da parte de Deus, cairá sobre nós. Então tenha plena convicção e muito temor no seu coração sobre isso, porque isso vai te ajudar, né, a ter áreas destravadas da sua vida. Se arrependa, peça perdão pelo que você já fez até aqui, mas inicie um ciclo novo, sem essas amarras, sem essas travas, sem essa esterilidade na sua vida natural e ministerial por causa dessas falas e posturas com pessoas que são autoridades, pessoas que falam da parte de Deus para você. Amém? Deus abençoe. Precisando, estamos aqui. Precisando de conselho, de dúvidas sobre essa palavra, precisando conversar sobre a palavra, pode me chamar no direct lá no Instagram também, ou aqui nos comentários, né? É Delima, Delima, Elida, _me, por causa do meu filho. E se você precisar, pode contar comigo, amém? Deus abençoe, que o Senhor abra o seu coração, que o Senhor traga à luz tudo que está em oculto, para que você possa ter esse tempo precioso com o Pai, de restauração, de renovo, de aliança, para que nós possamos ter uma vida diferente, né? Algo diferenciado do que vivemos até aqui, a partir da luz da palavra de Deus, porque essa postura, essas falas, essas coisas que vieram até aqui, não convém que continuemos dessa forma. Amém? Se você escolher, tudo bem, mas saiba que as consequências do que você tem vivido são responsabilidades suas mesmo, não do Senhor. Amém? Deus abençoe.